Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Muitas vezes nós lemos esse texto e fixamos o nosso olhar na pesca maravilhosa, no resultado que eles obtiveram depois de obedecerem a palavra de Jesus, mandando que eles lançassem as redes ali. Mas há uma outra visão, um outro prisma pelo qual nós podemos mergulhar nesse texto e extrairmos algumas lições. Como, por exemplo, a mudança que Jesus falou, ordenou aos seus discípulos, que tirassem o barco da onde ele estava, que levassem o barco às águas mais profundas e que ali então lançassem as suas redes. É sobre esse olhar das águas mais profundas que nós precisamos hoje refletir no nosso nível de relacionamento com Deus. E muitas vezes tem estado na superficialidade. Relacionamentos frios, relacionamentos muitas vezes motivados tão somente por questões materiais, por desejos humanos, por projetos pessoais. Mas quando nós percebemos que Jesus falou: olha, tira o barco da onde está, mesmo que vocês tenham pescado a noite inteira e não pegaram nada, sobre esta palavra que eu estou dando a vocês, vocês obterão o resultado. E me chama a atenção a forma como Simão Pedro se expressou diante de Jesus, como sendo um pescador experiente, ele juntamente com seus sócios ali, se esforçaram a noite inteira, usaram todos os seus artifícios profissionais, todos os seus conhecimentos que eles já tinham, toda a sua experiência para tentar algum tipo de resultado e levar para casa o sustento de seus familiares, e não conseguiram nada. Mas a palavra de Pedro para Jesus é algo muito significante. Diante de uma palavra de Jesus, ele disse: mas sobre a tua palavra, Senhor, é porque é o Senhor que está falando, é que nós vamos obedecer, porque se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro mestre em pescaria, nós não obedeceríamos. Eles já tinham lavado as suas redes. O texto diz que quando Jesus chegou à beira do mar, aquele mar da Galileia, o lago que eles chamavam de Genezaré, também conhecido como mar da Galileia, ali eles já tinham lutado toda a noite, toda a madrugada, já tinham lavado as suas redes. Uma multidão queria ouvir a palavra de Deus pregada por Jesus. Jesus então olha para aqueles 2 barcos, ele tem uma ideia. Quem conhece geograficamente o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, sabe que ele tem uma praia que parece ser uma arquibancada, um anfiteatro. E aqueles barcos que estavam ali à beira da praia sugeriam para Jesus que, uma vez sendo afastados, Jesus poderia estar a uma distância de toda aquela multidão,
né, favorável para que eles pudessem ouvir. Jesus não tinha microfone. Jesus então olha para aquele barco e pede a Pedro para usá-lo. Então Pedro entra no barco com Jesus, afasta um pouco da areia, da praia, toda aquela multidão se assenta e Jesus começa a pregar. E somente depois daquela pregação, somente depois de ensinar a palavra, e estando Pedro ali com os outros discípulos, ouvindo, mesmo estando cansados de ter trabalhado uma noite inteira, ouviram a palavra de Jesus. Jesus então olha para aqueles homens, para as suas necessidades materiais. Jesus percebeu, Jesus sabia que eles tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram nada. Então, por uma palavra de misericórdia, de compaixão, de quem enxergava a necessidade do outro, Jesus disse para eles: afastem o barco, procurem uma água mais profunda, e ali então vocês lancem suas redes. Nós precisamos, irmãos, viver um evangelho vivo, mas um evangelho de águas profundas, um evangelho que nos faça perceber e experimentar as grandezas do amor de Deus, as grandezas do poder de Deus, o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Muitas vezes hoje nós estamos presos nessa superficialidade de um evangelho que não nos aprofunda, que não nos faz conhecer os mistérios de Deus. Eu tiro algumas lições dessa passagem, e a primeira delas é que não há evangelho profundo se não há também um aprofundamento na palavra de Deus. O que motivava aquela multidão naquele momento era ouvir a palavra de Deus. O que fez com que Pedro permanecesse no barco e emprestasse até mesmo o seu barco para Jesus foi o fato de que Jesus estaria ali falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus. E o que fez Pedro obedecer aquilo que Jesus estava dizendo para que ele afastasse o seu barco e então lançasse a sua rede, foi justamente uma palavra que saiu da boca do Filho de Deus. Muitas vezes nós estamos só ouvindo a palavra de Deus, mas não estamos nos aprofundando nela, não estamos nos arriscando a experimentar o que esta palavra nos desafia. Há necessidade de obedecermos, há necessidade de arriscarmos, entre aspas, e fazermos aquilo que é proposta de Jesus para nós. Então, no momento em que nós estamos nos aprofundando na palavra, nós aprendemos que é importante conhecer o Deus da palavra. E o que Jesus estava fazendo era isso, tornando Deus conhecido àquelas pessoas, mostrando o poder de Deus, a proposta de Deus para as suas vidas. Então Jesus ensinava aquela palavra. O verbo ensinar é importante dentro desse contexto. Porque quando alguém ensina, ele ensina na perspectiva de que há um outro para aprender. E nós vemos aqui um exemplo de que alguém ensinou e quem aprendeu colocou em prática aquilo que foi ensinado. Pedro obedeceu a palavra de Cristo. E quando nós obedecemos, quando nós aprendemos e colocamos em prática o que aprendemos, então as coisas acontecem. O milagre aconteceu ali, eles pegaram tantos peixes, as redes estavam já por rasgar-se, e eles pediram ajuda a outros pescadores que vieram com seus barcos, e eles encheram os barcos a ponto de até mesmo comprometer o rumo das embarcações. O texto diz que elas estavam quase afundando, de tanto peixe que eles pescaram. Aquilo trouxe um estarrecimento aos discípulos. O texto diz que eles ficaram perplexos de ver o resultado daquela pescaria. Mas por que aquela pescaria foi tão diferente, irmãos? Porque foi uma pescaria feita debaixo de uma palavra de Jesus. Foi uma pescaria feita em águas diferentes. Da mesma forma que os resultados que nós podemos alcançar hoje, no nosso relacionamento com Deus, quando nós buscamos mergulhar em águas mais profundas, são resultados muito mais eficazes, muito mais expressivos na nossa vida. Talvez até hoje nós estejamos acostumados a experimentar um tipo superficial de resultados.
Mas esta palavra de Deus vem nos motivar e nos desafiar a nos aprofundarmos mais, a orarmos mais, a nos dedicarmos mais ao relacionamento nosso com o nosso Deus e assim experimentarmos, né, milagres como esse na nossa vida. Trazermos maiores e melhores resultados para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Jesus liberou ali uma palavra para Simão Pedro. Acompanhe no verso 4. Diz o texto que, tendo acabado de falar, de pregar, de ensinar, Jesus disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos Jesus disse: lancem ali as redes para a pesca. Há dois sentidos no vocábulo palavra, quando nós olhamos no grego, que é a língua original do Novo Testamento. A primeira palavra no grego, né, que expressa, né, o termo no português palavra, é o logos, e o outro vocábulo no grego é rema. Esses dois vocábulos são traduzidos para o português como palavra, mas os seus significados são diferentes. A palavra logos, ela significa uma palavra dita, uma palavra escrita, é a letra expressa. Então somente a letra, né? A letra que vai demonstrar uma mensagem, que pode ser uma palavra de alguém, como pode ser a própria palavra de Deus. Jesus disse que ele era o Logos, ele era a palavra de Deus. Então, a vida de Jesus expressava a palavra de Deus. Mas o termo rema significa uma palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de uma forma específica ao nosso coração, usando o Logos de Deus. Percebam que rema significa a aplicação daquilo que é o Logos, ou seja, daquilo que é a palavra. Pedro e os outros discípulos ouviram o Logos durante a pregação de Jesus. Mas ao término da pregação, eles ouviram a palavra rema de Jesus, que disse: procurem, né, afastem o barco para uma água mais profunda, e aí lancem então as suas redes. Foi uma palavra revelada pelo Espírito Santo e foi recebida por Pedro e os outros discípulos nesse mesmo tom. Então nós precisamos perceber, uma das verdades na nossa vida é que quando nós nos relacionamos com Deus, e às vezes nos prendemos tanto ao Logos, que é ser a palavra escrita, muitas vezes nós deixamos de experimentar a palavra rema, que é aquilo que vai trazer transformação. Pedro disse para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as nossas redes, sobre essa palavra rema que o Senhor está dando para nós, que vai trazer resultados para a nossa vida. Então nós vamos te obedecer. Alguns exemplos nós vemos na Bíblia que vão nos ilustrar, né, o significado dessas duas palavras. Jesus certa vez disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então essa palavra de Jesus é a palavra Logos. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia. Então essa palavra é a palavra Logos. O anjo Gabriel conversou com Maria, quando ela foi visitada por ele, trazendo a notícia, né, de que ela conceberia do Espírito Santo o seu filho Jesus. E aí então Maria diz para Gabriel: faça-se comigo conforme a tua palavra. Então Maria usa o termo rema, o mesmo termo usado por Pedro: sob a tua palavra, Jesus, eu lançarei as minhas redes. Jesus chegou para o diabo quando foi tentado por ele no deserto e venceu Satanás quando disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usa o termo rema, a palavra que traz poder, a palavra que traz transformação. Então nós concluímos, irmãos, que a palavra rema é espírito,
ela é vida para nós. Isso nos leva a entender que muitas vezes, quando nós ficamos muito presos à palavra logos, escrita tão somente, isso não vai nos levar a nada. Aliás, o próprio apóstolo Paulo falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele quis dizer isso para as pessoas que estavam muito presas ao conceito, da lei, ao conceito da letra, da palavra logos, a palavra de Deus escrita tão somente, mas que não permitiam que aquela palavra entrasse nas suas vidas e que fizesse uma transformação. Assim como Pedro, nós precisamos hoje, então, conhecermos Deus pela palavra logos, mas aplicarmos o conhecimento de Deus através da palavra rema, que Ele está sempre pronto a liberar sobre a nossa vida. Amém? E essa parte compete a nós. Existem palavras remas que vêm da parte de Deus para nós e que nós precisamos dar ouvidos. Precisamos colocar em prática. E aí então existe uma outra lição que nós podemos tirar desse texto. Que todo o evangelho, para ser vivido de forma profunda, ele exige também o exercício da fé. Então, se era importante aprender, e foi o que Pedro e os discípulos fizeram durante a pregação de Jesus, também é importante crer por meio da fé naquilo que Jesus está falando. No verso 5, acompanhe no texto, diz que Simão Pedro respondeu para Jesus: Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Sob essa palavra que o Senhor está me dando, é que eu vou lançar as minhas redes. Em outra passagem, irmãos, Jesus chegou e disse aos seus discípulos: tudo é possível ao que crê. Então nós começamos a perceber a importância da fé. Não é tão somente ouvir, não é tão somente conhecer, mas é lançarmos mão, deixarmos acontecer na nossa vida e crescer na nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a nossa fé cresce, ela desenvolve em nós um potencial que nos permite conhecer de forma mais profunda os mistérios de Deus, o poder de Deus. Em qual contexto Jesus disse que tudo é possível ao que crê? Se os irmãos abrirem suas Bíblias lá em Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso 16, esse texto vai nos remeter a uma passagem em que um determinado homem, um cidadão, estava com um filho enfermo, procurou os discípulos de Jesus para que eles pudessem orar e curar aquele menino. Parece-me que ele já tinha um diagnóstico dado acerca da enfermidade do seu filho, que não podia falar. Ele dizia que era um espírito que estava atormentando o seu filho. Então, Marcos, capítulo 9, verso 16, diz que Jesus chegou até eles, alguns discípulos já tinham chegado naquele lugar, aquele homem já tinha abordado os seus discípulos, mas quando Jesus chegou, um homem veio do meio da multidão e pediu a Jesus: olha, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Então aquele homem diante de Jesus começa a narrar, e dizendo: olha, desde de que esse espírito entrou no meu filho, ele pega o meu filho, ele joga no chão, ele começa a espumar, ele range os dentes, ele fica rígido, mas eu pedi aos seus discípulos e eles não conseguiram curar o meu filho, eles não conseguiram libertar o meu filho desse espírito maligno. E aí então, Jesus chegou para aquele homem e disse: ó geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me esse menino aqui. Então trouxeram o garoto. E quando o menino chegou diante de Jesus, o texto no verso 20 diz que o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão naquele menino. Aquele menino caiu, começou a rolar, a se contorcer, a espumar pela boca. Então Jesus fez uma pergunta ao pai do menino.
Jesus fez uma pergunta a quem tinha o procurado pedindo socorro. E qual foi a pergunta que Jesus fez? Há quanto tempo ele está assim? A resposta do pai foi: Senhor, desde a infância. Desde a infância, o meu filho sofre desse mal. Muitas vezes, esse espírito tem lançado meu filho no fogo, às vezes na água, e o objetivo é matá-lo. E aí o pai se volta para Jesus e diz: mas se o Senhor pode fazer uma coisa, tenha compaixão e faça por meu filho. Tenho certeza que se um pai chegasse para nós hoje, abrisse o seu coração pela tristeza de ver o sofrimento do seu filho, e se perguntasse para qualquer um de nós se nós poderíamos fazer alguma coisa, e se pedisse dessa maneira humilde, rogando, tem compaixão, qualquer um de nós, irmãos, faríamos o que nós pudéssemos fazer. Jesus não agiu de forma diferente. Ele olhou para aquele pai, para a tristeza daquele pai, mas ele olhou para aquele menino. Não há nada que toque de forma tão profunda no coração de Jesus do que ver uma pessoa escravizada, do que ver uma pessoa dominada, do que ver uma pessoa possessa por um espírito maligno. E aí se aplica o termo libertação, para o qual as Escrituras dizem que Jesus viria fazer. Jesus viria nos libertar, libertar cativos. Então foi nesse contexto que Jesus olhou para a pergunta daquele homem e disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus falou isso não só para aquele pai. Os irmãos vão perceber que o texto mostra que os discípulos estavam ali, e principalmente aqueles discípulos que tentaram libertar aquela criança e que não conseguiram. Jesus diz: tudo é possível ao que crê, como quem estava dizendo para aqueles discípulos: vocês não conseguiram porque vocês não creram. Vocês têm recebido a palavra logos, mas vocês não têm acreditado na palavra rema. Vocês não têm aplicado a palavra rema na vida de vocês. Naquele momento, o pai do garoto disse: eu creio, Senhor, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Parece uma contradição. Ele diz que crê, mas ao mesmo tempo pede ajuda a Jesus para vencer a incredulidade. Então, ele acreditava, mas descrendo. Tal como nós muitas vezes hoje, se eu perguntar para qualquer irmão aqui: você crê que Jesus tem poder? Você vai dizer: eu creio. Você crê que Jesus tem poder para ressuscitar um morto? Você vai dizer: eu creio. Eu posso te perguntar: você crê que Jesus tem poder para curar o enfermo? Você vai dizer: eu creio. Você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus pode curar o seu parente que está enfermo? Aí você vai crer descrendo, porque se aplica a você. Então as pessoas acreditavam em Jesus como nós acreditamos hoje, porque nós lemos na palavra Logos o que Jesus fez. Mas é preciso nós aplicarmos a palavra rema. E ela só se aplica pela fé. Só aqueles que creem. Nós precisamos crer. Na verdade, irmãos, nós precisamos hoje fazer o mesmo pedido que aquele pai fez a Jesus. Precisamos ser humildes e assumir a nossa parcela de incredulidade. Senhor, nós cremos, mas há ainda um resquício de incredulidade no nosso coração. Fortaleça a nossa fé, Pai. Nos ajuda. Naquele momento,
Jesus viu a multidão se aproximando, já se juntando para ver o que ia acontecer. Jesus então repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixe esse menino e nunca mais volte para ele. Jesus liberou uma palavra rema contra aquele espírito e o garoto ficou liberto. Diz o texto que o espírito gritou, agitou o menino violentamente, saiu. O menino ficou como um morto, a ponto de alguns dizerem que ele morreu, mas Jesus então o levantou pela sua mão e ele ficou em pé. Queridos, quando nós aplicamos a palavra rema na nossa vida, nós ficamos de pé. Não importa a situação. Muitas vezes nós nos sentimos caídos, muitas vezes nós tropeçamos em alguma circunstância, em alguma situação. Muitas vezes caímos em algum tipo de laço que às vezes o próprio inimigo armou contra nós. Mas não há nada que toque mais no coração de Jesus do que um pedido de socorro feito de maneira humilde, como o pai desse garoto fez pelo seu filho. Tenha compaixão, Senhor. Faça alguma coisa se o Senhor pode fazer. Quero dizer que Jesus está disposto a fazer algo maravilhoso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não importa o que você esteja passando hoje. Não importa. Que ele disse: tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê. Creia nessa palavra rema que o Espírito Santo está liberando sobre a sua vida hoje. E você vai ver quão maravilhoso é mergulhar nas águas profundas que o Senhor Jesus ha apresentado a você. Uma outra lição que nós tiramos dessa passagem é que não existe evangelho profundo se não houver também a obediência. Então é importante aprender, é importante crer, mas é importante também ser obediente. Por exemplo, a obediência, ela está no nosso caráter. No verso 8 diz que quando Simão Pedro viu o resultado daquela pesca maravilhosa, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Se nós olharmos esse texto, nós vamos ver que o título do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, não diz respeito à pesca maravilhosa, mas começa dizendo: Jesus chama os seus discípulos. Foi um momento em que Jesus estava convidando os seus discípulos, estava formando a sua escola apostólica. E foi o momento em que ele se revelou de forma poderosa para Pedro. E quando Pedro viu em Jesus a pessoa do Filho de Deus, ele viu também quem ele era, como ele estava. Ele disse: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Irmãos, isso é respeito, isso é reverência, isso é temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que ter Deus no lugar em que Ele deve estar, mas nós temos que colocar a nossa vida no lugar onde nós devemos estar. Quem é Deus para você? E quem você é diante de Deus? Diante das pessoas, às vezes a gente até pode fazer algum tipo de comparação. A gente tem parâmetros para usar, né, em comparações a nível de pessoas com pessoas. Mas o que Pedro fez naquele momento foi comparar a sua vida com a vida de Jesus. Quem ele era, com quem Jesus era, diante de quem ele estava. Então ele diz: eu sou um pecador, Senhor, eu não sou digno de estar diante de Ti. Ele teve medo. Tal era o seu estado de pecaminosidade. Quando nós vivemos na superficialidade do Evangelho, isso não acontece. Nós perdemos as referências de respeito, perdemos a referência de temor,
Perdemos a referência de santidade, mas quando nós mergulhamos no evangelho de águas profundas, irmãos, o que acontece é o que aconteceu com Pedro. Nós enxergamos quem nós somos, quem realmente nós somos, como nós realmente estamos. E naturalmente vai brotar uma palavra de confissão. Naturalmente vai brotar uma palavra de confissão. Nós temos que ser obedientes como Jesus. Temos que ser obedientes como Pedro. Temos que ser obedientes como o apóstolo Paulo foi. Filipenses 4:8. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso praticai, isso fazei, diz o apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa obediente, tanto que ele se dá como exemplo. Nós precisamos assumir esse papel. Nós temos que ser exemplo. E isso só vai acontecer quando nós vivermos um evangelho de águas profundas. Nos aprofundarmos no nosso relacionamento espiritual com Deus através de Jesus. Então aquela palavra de Jesus fez com que Pedro confessasse que era um pecador. A palavra rema, irmãos, ela nos faz confessar pecados. Ela nos faz confessar pecados. Isaías é um exemplo disso. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que relata o seu chamado. Isaías tem a visão do trono de Deus e ele grita: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele confessou o seu pecado. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós somos descortinados pelo Espírito Santo, somos descortinados por uma palavra rema, não com o objetivo de nos acusar, mas com o objetivo de nos consertar diante do Senhor. A palavra rema vem de Deus para a nossa vida, no sentido de nos aperfeiçoar, de nos santificar. Se nós olharmos o Salmo número 73, nós vamos ver Asaf falando: Senhor, eu sou um ignorante, eu sou como um ser irracional. Se nós olharmos o próprio apóstolo Paulo, que naquele momento disse aos filipenses, né, fazei o que vocês estão vendo em mim, eu sou um exemplo. Mas teve um outro momento na sua vida que ele escreve para Timóteo dizendo: eu sou o principal dos pecadores. E depois ele escreve aos Romanos que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele repudiava é o que ele estava fazendo. Então nós vemos na vida desse homem sinceridade. Ele era um ser autêntico. Uma das coisas que nós precisamos conviver com elas é que nós somos seres humanos, somos falhos, o pecado prejudica, nos afasta de Deus, mas não nos afasta do amor de Deus. Portanto, o Senhor Jesus está com os braços estendidos, pela sua graça infinita, para nos perdoar e nos reconciliar com o Senhor. Agora, se não houver humildade, se não houver sinceridade, nós sempre estaremos ocultando os nossos pecados. E quando ocultamos os nossos pecados, impedimos o Espírito Santo de fazer a obra, impedimos os nossos ouvidos de ouvir uma palavra rema que venha nos consertar, que venha nos reconciliar. Então a questão é importante aprender, é importante crer, mas é importante ser. Você tem que saber quem você é. E você tem que saber o que Jesus quer que você seja. Para o que Jesus te chamou? Jesus te chamou para ser quem nesta vida aqui? A palavra rema
nos revela isso. E a partir desse momento nós seremos transformados e alcançaremos a plenitude daquilo que Deus deseja para nós. E a última lição que eu tiro nesse texto, irmãos, é que também não existe evangelho profundo se não houver uma atitude de servo na nossa vida. Então, da mesma forma que é importante ser, é importante fazer. O servo é aquele que faz, é aquele que lança a mão no arado, que não olha para trás. O servo é aquele que se oferece para fazer alguma coisa, é aquele que se predispõe de forma voluntária. Nesse mesmo texto que nós lemos de Lucas capítulo 5, no verso 3, nós vamos ver que quando Jesus chegou, se aproximando do lago de Genezaré, aquela grande multidão queria ouvi-lo, então ele olhou para os barcos e ele teve aquela ideia: vou usar esses barcos, vou usar um desses barcos para falar e me dirigir a essa multidão com mais eficácia. Então Jesus entrou no barco que era de Simão Pedro e pediu a Pedro que afastasse o barco, tirasse um pouco da praia. E Pedro fez, sem ainda ser um discípulo de Jesus. Isso é importante. Havia no coração de Pedro um espírito de ser uma pessoa serviçal. E Jesus viu isso naquele homem. E Jesus o chamou para ser o seu discípulo. O texto diz que Jesus sentou-se naquele barco e do barco ele ensinava todo o povo. A quem pertencia o barco, irmãos? Simão Pedro e aos seus sócios. Jesus quis usar algo que era de Pedro, que pertencia a Pedro. E não só usar o que era de Pedro, mas ele pediu a Pedro que afastasse, que remasse aquele barco. Não tinha motor naquele tempo. Então veja o contexto. Pedro com seus sócios pescadores, cansados de pescar a noite inteira, não pegaram nada, estavam desanimados, estavam desiludidos, talvez preocupados com as contas que tinham que pagar no dia seguinte. E de repente chega Jesus, querendo pregar a palavra de Deus, e mais do que isso, querendo usar o seu barco, e além de usar o seu barco, ainda queria que ele remasse o barco para distante da praia e ficasse ali ouvindo tudo. Eu quero desafiar qualquer um de nós, no lugar de Pedro, se nós faríamos o que Pedro fez. Só quem tem coração de servo faz o que Pedro fez. Deixou Jesus usar o que era dele e trabalhou para Jesus em troca de nada. Mas há uma lição maravilhosa desse texto, irmãos. Que Jesus não deixa ninguém sem a recompensa devida. Depois de ter pregado no barco, depois de ter usado o barco, depois de ter desfrutado da companhia de Pedro, Jesus fez o quê? Olhou para aquilo que angustiava Pedro e lhe recompensou. Lhe deu muito mais do que o que ele por si só poderia conseguir pescando aquela noite inteira. Jesus falou para ele: vai para águas profundas agora, meu filho, e lance a tua rede. E diante de tudo aquilo que Pedro ouviu na pregação de Jesus, Pedro acreditou, Pedro obedeceu. Pedro fez. As coisas saíram do plano do discurso e foram para o plano da prática. A palavra rema faz isso na nossa vida, irmãos. Faz a gente experimentar o poder de Deus, que quer muitas vezes nos recompensar, que quer muitas vezes nos dar graça. Às vezes nós nem merecemos e nós ganhamos. Aliás, na maioria das vezes é assim. Não fazemos nada por merecer, mas pela graça Jesus nos dá. Mas há casos que Ele nos recompensa, e esse é um desses exemplos. Pedro ofereceu o que tinha, o que era dele. Se fosse hoje, poderíamos pensar: Pedro ofereceu a sua empresa, Pedro permitiu que o evangelho fosse pregado a partir da sua empresa,
Pedro não só permitiu que a sua empresa fosse usada, mas como ele permaneceu dentro da empresa que estava sendo usada por Jesus. E no final, Jesus fez aquela empresa vencer aquela crise e recompensou e fez ela experimentar uma prosperidade tamanha que nunca tinha sido vista por ninguém até aquele tempo, porque o texto diz que eles ficaram perplexos. Os barcos estavam cheios, quase afundando de tanto peixe. As redes estavam se rasgando. Obra de Deus, milagre de Deus. Agora, Pedro aceitou a palavra rema, determinada pelo Espírito Santo para a sua vida. Coisa que nós muitas vezes não temos feito hoje, irmãos. A gente crê que Jesus pode fazer o milagre, a gente crê que Jesus pode tirar o país da crise, a gente crê que Jesus pode nos dar o emprego de volta, a gente crê que Jesus pode abastecer a nossa despensa, mas muitas vezes nós cremos com incredulidade, como o pai daquele menino creu. Nós precisamos nos apropriar da palavra rema e deixar as coisas acontecerem, amém? Deixar as coisas acontecerem sob o controle de Deus e não nosso. Chega uma hora que a gente tem que cruzar os braços de fato e deixar Deus fazer. Teve um momento de Pedro entrar no barco, remar, levar o barco, ancorar o barco a certa distância e ficar ali. Mas teve um momento de Pedro cruzar os braços, ouvir Deus falar. Depois teve um momento de Pedro lançar as redes, teve um momento de Pedro puxar as redes. E teve um momento de Pedro ver o resultado da sua obediência à palavra de Cristo Jesus. Ele disse: nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, Senhor, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor quem está dizendo, é que nós vamos fazer. E assim fizeram, e assim eles colheram o resultado daquilo que Jesus queria dar para eles. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós precisamos aprender a importância da atitude de servir na nossa vida, de servir aos outros, de servir a Deus. Tudo começou na vida de Pedro e dos seus amigos, a partir do momento em que eles serviram ao Senhor Jesus, emprestando o barco. Serviram aquela multidão, porque através do barco de Pedro, a multidão pôde ouvir melhor Jesus falando. Deus tem te abençoado para que você abençoe os outros. E isso fez com que a graça chegasse na vida de Pedro e ele pudesse então experimentar o milagre de Deus. Por isso que Tiago diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras, se não faz nada? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa, de alimento do cada dia, e algum de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, mas se porém não lhe der nada, de que adianta isso, diz o apóstolo Tiago? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é uma fé morta, é uma fé que não produz frutos na nossa vida. Pedro teve fé, mas também teve atitude. Então é importante aprender, é importante crer, é importante ser, mas é importante e fundamental fazer. Que a gente possa ser esse discípulo, tal qual Pedro foi. E assim nós vamos experimentar a palavra rema de Deus sendo declarada sobre nossas vidas. Amém?